Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a prisão do diabo. Quando o diabo será preso? Ou será que o diabo já foi preso? Devemos entender, por exemplo, a prisão do diabo em Apocalipse capítulo 20 de forma metafórica? Ou devemos entender esta prisão de forma literal? Outro sim. Será que a prisão do diabo, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 20, essa prisão ela já aconteceu? Ela está ligada à primeira vinda de Cristo? Será que a prisão de Satanás no capítulo 20 ela aconteceu ali no ministério de Cristo? Ou será que essa prisão de Satanás ela jaz no futuro? Ainda não aconteceu. Bom, todas essas questões nós vamos trabalhar aqui. E vamos aqui dar uma resposta à luz da Bíblia Sagrada, ok? Bom, eu sou o professor Nathaniel Mendes e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos fazer a leitura aqui do capítulo 20 de Apocalipse, até o versículo 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do grande ou do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ok. Vamos começar aqui dando uma visão amilenista. De acordo com os amilenistas, ou seja, aqueles que não acreditam em um milênio literal de 1000 anos, o que eles acreditam? Os amilenistas acreditam que os 1000 anos aqui referidos no Apocalipse, capítulo 20, eles começaram ali na primeira vinda de Cristo e se estenderão até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, para eles não são, os 1000 anos não são literais, mas são um período simbólico que representa toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Bom, a partir deste pensamento, os amilenistas, então, eles vão dizer que a prisão de Satanás, ela ocorreu ali no ministério de Jesus Cristo. Prestai bem atenção, a partir desta visão, os amilenistas, eles dizem que a prisão de Satanás ocorreu no ministério de Jesus Cristo. Ok? Quando Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro manietar o valente, e só depois é que saqueia os seus despojos. Então eles fazem um paralelo aí e dizem que o capítulo 20, onde nós falamos da prisão de Satanás, essa prisão se deu ali no ministério de Jesus Cristo. Então, vamos analisar isso aqui. De já eu quero dizer para vocês que eu sou um pré-milenista, sou pós-tribulacionista e pré-milenista. Então eu vou expor agora as falhas, o que eu julgo ser uma falha ou muitas falhas do amilenismo. Vamos lá. Não basta eu dizer para você que esta prisão aqui de Satanás no capítulo 20 ainda não aconteceu. Não basta. Se eu simplesmente disser para você, não, Satanás ainda não foi preso, e aqui não é uma prisão metafórica, não é uma prisão simbólica. Aqui é uma prisão literal. Não basta eu dizer isso para você, eu tenho que provar, e é isso que eu vou lhe dizer. Primeiro, de acordo com o capítulo 20 do Apocalipse, em que momento Satanás será preso?
Em que momento ele será preso? Bom, Satanás ele será preso logo ali antes de Cristo estabelecer o milênio, mas logo depois da volta de Cristo. Cristo ele sai dos céus para a terra com um grande exército. Neste momento em que Cristo sai dos céus, deixa os céus para vir à terra, com um grande exército celestial de anjos, quando ele chega aqui na terra, vai ser travada uma grande batalha que envolverá Cristo e seu exército e seus eleitos, com o outro lado, a besta, que é o anticristo, e seu falso profeta, e todos os seus exércitos. Será a maior batalha de todos os tempos. Reunirá os exércitos celestiais de Cristo, o exército este composto de anjos e homens remidos. Quero ler aqui para você aqui, Apocalipse capítulo 17, 14. Ver se eu não falho aqui a memória. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso aqui é uma referência à igreja. Vencerão também com ele os chamados, os eleitos e os fiéis. Isso aqui é uma referência aos cristãos. Os cristãos que tiverem atravessado a grande tribulação. Sim, o que podemos incluir aqui, inclusive os ressurrectos, eles se ajuntarão ao exército celestial de Cristo, depois de passar a grande tribulação. E será travada uma grande batalha, que envolve, como eu já falei, Cristo e seu exército de santos, com o exército do anticristo e da besta. Ok? Então, eu estou lhe mostrando que antes de Satanás ser preso, é preciso que a gente aborde alguns acontecimentos. E antes da prisão de Satanás, é necessário haver esta batalha entre Cristo e seu exército celestial contra a besta e o falso profeta com seu exército. E eu quero lhe dizer uma coisa, que primeiro ponto que nós vamos observar. Por que Satanás ainda não foi preso? Por que a prisão de Satanás no capítulo 20 não pode ser situada há 2000 anos atrás? Por quê? Porque de acordo com o que nós temos, com a cronologia, com a narrativa cronológica do Apocalipse 20, se lê os capítulos 19 e 20 de Apocalipse, de acordo com a narrativa e a cronologia apresentadas pelo autor do Apocalipse, a besta e o falso profeta não foram presos ainda. Esta luta literal, luta física, que envolve Cristo e seu exército, e é na segunda vinda de Cristo, contra o exército da besta e do falso profeta, ainda não aconteceu. E se esta batalha, que ela é abordada de forma simples, aqui em Apocalipse 17, 14, e nós vamos ler ela de forma melhor aqui no capítulo 19, ainda não aconteceu, consequentemente, ainda não aconteceu também a prisão de Satanás. Logo, o primeiro ponto que nós temos que destacar e refutar os amilenistas é isso. A prisão de Satanás não pode ser colocada para 1000 anos atrás, porque simplesmente a luta descrita no capítulo 19 de Apocalipse, que antecede a prisão de Satanás, ainda não aconteceu. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Ó. Quero ler aqui para você. Vou ler aqui todo não, a partir do versículo 11, para que você entenda. Cristo, o vencedor da besta do falso profeta. Isso que eu vou ler, irmãos, ainda está no futuro. Tá bom? Isto que eu vou ler aqui no capítulo 19 ainda está no futuro. Ó. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua boca há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, são anjos, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá ou as pastoreará com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aqui onde eu estou lendo, irmãos, isso nunca aconteceu, esta guerra nunca aconteceu. Este episódio aqui descrito por João, até aqui nunca aconteceu. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, e carne de comandantes, e carnes de poderosos, e carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Até aqui esta batalha nunca ocorreu. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Ora, o que nós lemos aqui, meus queridos, é claro que nós temos aqui figuras de linguagem, né, besta, tal, mas o quadro, no seu geral, descreve uma batalha literal. E esta batalha, este episódio, este acontecimento, que começa sendo descrito a saída de Cristo lá do céu, montado em um cavalo branco, ladeado de um grande exército celestial, e vem aqui para a terra e luta contra a besta e o falso profeta e seus exércitos. Este acontecimento ele é totalmente futuro, escatológico, nunca aconteceu. Ok? Nunca aconteceu. Então, se ele nunca aconteceu, e a prisão de Satanás segue este acontecimento, não é antes, mas é depois, logo também não aconteceu a prisão de Satanás. E aqui é a minha primeira resposta refutativa aos amilenistas. Esta prisão de Satanás do capítulo 20 não se trata daquilo que Cristo fala do amarrado valente. Ali aquele amarrado valente é um amarrar totalmente, vamos ver, simbólico, metafórico. Ali fala da derrota das forças do mal pela manifestação do Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Isso. Mas ali não se trata do mesmo amarrar de Satanás aqui, conforme nós temos no capítulo 20. Ok? Então, o que eu estou lhes mostrando aqui é que esta prisão de Satanás no capítulo 20, ela ainda não aconteceu, porque também não aconteceu a guerra, a batalha, descrito no capítulo 19, versos 11 a 21 de Apocalipse. Ainda não aconteceu. Se esta batalha não aconteceu, e realmente não aconteceu, logo a prisão de Satanás, descrita no capítulo 20, também não aconteceu. Ok? Vamos lá. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Ora, meus irmãos, para ser verdade que Satanás foi aprisionado no ministério de Jesus Cristo, ou seja, que o capítulo 20, que a prisão de Satanás no capítulo 20 refere-se à prisão de Satanás ali no ministério de Jesus Cristo, para isso ser verdade também tem que ser verdade que o anticristo e o falso profeta
foram aprisionados antes, ou pelo menos ali no ministério de Jesus Cristo. E eu não vejo, sinceramente, aqui é o meu... vamos dizer, aqui eu faço esse desafio aos amilenistas. Me mostrem no ministério de Jesus Cristo onde está escrito que a besta e o falso profeta foram aprisionados. Me mostrem onde a besta, o anticristo e o falso profeta já existiam ali nos dias de Cristo e em que momento a besta e o falso profeta foram aprisionados por Jesus Cristo. Isso não existe, ok? Por que não existe? Porque este relato da besta e do falso profeta está no futuro. Isso nunca aconteceu. Esta batalha aqui, repito, do capítulo 19 do Apocalipse, nunca aconteceu. Outra coisa que tem que se observar contra os amilenistas é que para onde a besta e o falso profeta, de acordo com o que nós temos aqui no capítulo 19, para onde é que eles serão lançados? Não para o Hades, não para o abismo, mas para o lago de fogo, ou seja, para a Gehenna, para o tormento eterno, para o suplício eterno, para a prisão eterna. Ora, meus irmãos, de acordo com o livro do Apocalipse, não há ninguém ainda, eu pelo menos não li ainda. De acordo com a teologia do Novo Testamento, não há ninguém ainda no lago de fogo, na Gehenna. Não há. A Gehenna de fogo, ou o lago de fogo, é a prisão dos ímpios, dos rebeldes. E esta prisão ela ainda será inaugurada, e quem primeiro será lançado lá será a besta e o falso profeta. E isso está totalmente no futuro. No momento agora, ninguém, se alguém puder me provar na Bíblia que alguém já está lá no lago de fogo, eu de bom grado aceito e refaço o vídeo, ok? Então vamos lá. Passada a prisão da besta e do falso profeta, em que eles serão lançados vivos dentro do lago de fogo, só depois disso, só depois da derrota também, da morte do exército que seguiu a besta e o falso profeta, só depois disso é que vem a prisão de Satanás. Então eu estou lhes mostrando aqui as razões porque eu sou pré-milenista. Ora, pré-milenista quer dizer que o milênio vem depois da volta de Cristo, ou seja, a volta de Cristo ela precede o milênio. A volta, ou seja, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, e isso foi narrado aqui no capítulo 19, a partir do versículo 11, a segunda vinda de Cristo, ela ainda não aconteceu. Também ainda não aconteceu a prisão da besta e do falso profeta e de seus exércitos. Logo também não aconteceu a prisão de Satanás. Então vamos lá. Sendo isto verdade, de acordo com o que nós temos no capítulo 20 de Apocalipse, vamos lá. Então, quando é que Satanás será preso? Vamos ler mais uma vez. A prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo. Aqui é um anjo literal, queridos. Primeiro, este anjo aqui ele não pode ser confundido com Jesus Cristo. Quero só deixar isso bem claro. Este anjo aqui não pode ser confundido com Jesus Cristo. Tinha na mão a chave do abismo. O abismo aqui é o habitat, ou a prisão dos demônios. O habitat aqui, ou seja, o abismo aqui refere-se à prisão dos demônios. Ok? E uma grande corrente. Ele, ou seja, o anjo, segurou o dragão. Obviamente aqui não é um dragão literal, aqui é onde entra uma metáfora. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vejam bem, queridos, com a prisão de Satanás, o mundo fica livre de toda a sua maldade. É somente depois que o diabo ser preso por 1000 anos é que começa o reinado de Cristo. Que isto fique bem claro. Cristo não vai começar a reinar, ele não vai.
implantar o seu governo sem antes destruir o governo do diabo, do anticristo e do falso profeta. Primeiro deve ser aprisionado o anticristo e o falso profeta e o diabo, que é Satanás. Ok? Mas uma diferença é que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Enquanto que Satanás ele não será arremessado no lago de fogo. Não, ele será lançado no abismo. O abismo para onde Satanás será lançado, onde ele será preso, este mesmo lugar aonde Satanás será preso por 1000 anos, neste mesmo lugar, de lá já vieram a besta e eu suponho o falso profeta. Pelo menos em relação à besta, está muito claro. Você pode ler que Apocalipse 11:7 diz que a besta sobe do abismo. Apocalipse 17:8 também diz que a besta subirá do abismo. Apocalipse 17:11 também, mais uma vez, diz que a besta subirá do abismo. Então, a besta política, a besta romana, ela é alguém que subirá do abismo, voltará à vida. E essa é a razão porque ela não será lançada na volta de Cristo no abismo. Por quê? Porque de lá ela já veio. A partir da história da besta, eu suponho que o falso profeta também já tenha passado pelo abismo. E juntamente com a besta, ele será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque ele já teve uma existência no abismo, tal como a primeira besta. Ok, queridos? Então vamos lá, versículo 3. E lançou-o no abismo, e fechou, e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Por que é que o diabo foi preso? Qual foi o objetivo de Satanás ser preso? Para não mais enganar as nações. Ora, aqui eu aproveito para refutar aqueles, principalmente os adventistas, que dizem que durante 1000 anos em que Cristo está no céu, aqui não vai haver ninguém na terra. Não. Satanás ele foi preso para não enganar as nações. Logo, haverá nações aqui na terra. Se não houvesse ninguém, se não houvesse nações, ele poderia ser preso por outros motivos, menos para não enganar as nações. Mas uma vez que diz que Satanás foi preso para não enganar as nações, até que os 1000 anos se completem, logo fica claro, fica estampado que haverá nações aqui durante o milênio. Ok? Lançou no abismo, fechou e pôs ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até quando? Até se completarem os 1000 anos. Satanás ele será preso para sempre no abismo? Não. Apenas por 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, queridos, não precisa ser um teólogo, julgo eu. Não precisa ser um homem tão letrado. Qualquer uma pessoa que saiba ler bem, ele vai entender que o capítulo 20 do Apocalipse ele descreve coisas futuras e não passadas. Ele descreve coisas que ainda hão de acontecer e não que aconteceram. Quero ler aqui para vocês aqui o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, do abismo, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Mais uma vez aqui a minha refutação aos adventistas. Os adventistas dizem que durante o milênio só haverá Satanás aqui, não haverá ninguém, não haverá homem, não haverá nada. Não é verdade. Satanás ele foi preso para quê? Para não enganar mais as nações. E quando ele for solto, o que ele vai fazer? Ele vai enganar mais uma vez as nações que estão nos 4 cantos da terra. Se é verdade, aqui está dizendo que ele, quando sair, vai enganar as nações, logo é porque existiam nações. E as nações aqui que Satanás vai enganar não são nações de mortos que ressuscitaram. Os adventistas eles ainda dizem que as nações aqui são nações compostas de todos os ímpios de todos os tempos que hão de ressuscitar depois do milênio, e Satanás então sairá a enganar as nações dos ímpios ressuscitados. Isso não é verdade. Aqui não são nações de mortos que ressuscitaram, mas nações de vivos que reinaram ou que foram, vamos dizer, comandados, administrados por Cristo e pela igreja por 1000 anos. Quando você lê Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27,
Você vai ver, ao vencedor, aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as pastoreará. Apocalipse capítulo 5, 10 diz, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz, quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, por isso todas as nações virão e se prostrarão perante ti. Isso tudo é uma referência ao milênio. Apocalipse capítulo 12, versículo 5 diz que Cristo foi arrebatado para o céu, e aquele que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, há de reger todas as nações com vara de ferro. Ok, queridos? Então não é verdade, não é verdadeira a interpretação dos adventistas, que dizem que quando Cristo vier, ele vai exterminar todas as nações. Não. O que nós lemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, eu quero ler para você. Ó. Apocalipse 19 e versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isso aqui não é a destruição das nações. Prestar bem atenção, este versículo aqui ele não fala da destruição das nações, e sim da destruição dos exércitos, ou do exército, ou dos exércitos das nações que seguiram a besta e o falso profeta. Que não está falando da destruição de todos os povos, de todas as nações, mas apenas da destruição do exército que seguiu a besta e o falso profeta. Só você ler bem aqui, vamos ver aqui, ó. Versículo 19. Ó. E vi a besta e os reis da terra, ó, e vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Está bem aqui, irmãos? Esses restantes de mortos aqui, que foram mortos, é composto dos reis da terra e seus exércitos, mas não é composto de todas as nações, de todas as pessoas, ok? Então, aqui fica fulminado não somente a posição amilenista, como também a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que quando Cristo vier, ele vai fulminar, ele vai exterminar todas as nações. Isso não é verdade. À luz do livro do Apocalipse, isso não procede. Ok, queridos? Então vamos lá. Satanás, depois que ele for preso, aqui está muito claro que ele seduzirá, enganará mais uma vez as nações. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Consumiu a quem? As nações, ou seja, os povos que foram governados por Cristo por 1000 anos. Não a igreja. Essas nações não é a igreja. São povos que ainda não foram redimidos, mas que foram administrados, foram pastoreados por Cristo e pela igreja por 1000 anos. Esses mesmos povos, essas mesmas nações, essas mesmas pessoas, está escrito, eles serão enganados mais uma vez pelo diabo. E dessa vez não há perdão para essas nações, porque eles passaram 1000 anos sendo governados por Cristo. E eles serão exterminados, eles serão fulminados com fogo que desce do céu. Vamos lá. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Prestar bem atenção, irmãos. A prisão de Satanás, ela só acontecerá no lago de fogo. Satanás ele só será lançado no lago de fogo 1000 anos depois que a besta e o falso profeta tiverem sido lançados no lago de fogo. Prestar bem atenção nisso, ok, queridos? E nós já fizemos a observação, a prisão da besta e do falso profeta ainda não aconteceu. Se a prisão da besta e do falso profeta não aconteceu, muito menos a prisão do Satanás e do diabo não aconteceu. Porque a prisão de Satanás ela acontece 1000 anos depois. O Apocalipse, capítulo 20, é muito claro, queridos. Muito claro. Eu não poderia trazer uma exegese diferente. Eu quero dizer que essa ideia que nós temos do amilenismo, de que diz que Satanás ele já foi preso ali no ministério de Jesus Cristo, essa interpretação, até onde eu possa ter lido, bom, até onde eu conheço na leitura, quem trouxe essa interpretação da forma que eu estou apresentando para vocês foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele ensinou que Satanás, conforme nós temos aqui no capítulo 20, ele foi aprisionado por Cristo. Que o anjo em questão aqui é Jesus Cristo, que a prisão ela se deu no ministério de Jesus Cristo.
Eu admiro muito o ensinamento de Santo Agostinho. Para mim, eu continuo a dizer que ele foi o maior teólogo de todos os tempos, depois de Paulo. Eu não perco a minha admiração por Santo Agostinho. Ele foi o maior teólogo de todos os tempos, depois de Paulo. Foi ele. Não existe um maior teólogo, não existe um teólogo com maior influência no cristianismo do que Santo Agostinho. Eu tenho uma grande admiração por Santo Agostinho, embora eu discorde dele peremptoriamente, mas eu continuo achando Santo Agostinho um teólogo brilhante. Mas o fato de eu admirar Santo Agostinho, de eu achar ele um teólogo brilhante que ele foi, isso não significa que eu tenha que concordar com tudo que ele falou. E aqui é onde está um ponto em que eu não concordo de forma alguma com Santo Agostinho. Neste ponto, Santo Agostinho não foi feliz. Digo isso sem metear, não foi feliz. E é interessante que o mesmo Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele confessa que já tinha sido um pré-milenista. Ele confessa que por algum tempo já tinha defendido o milenismo literal. Ele confessa. Ok? Mas depois ele mudou de ideia, não sei porquê, ele mudou de ideia. Não estou dizendo que Santo Agostinho foi um herege, não. Até porque eu não considero o amilenismo uma heresia. Apenas eu considero uma exegese ruim, sem peso, sem base na Bíblia Sagrada. Então, queridos, mas aqui no capítulo 20 está muito claro. O que nós lemos nos capítulos 19 e 20 do Apocalipse, primeiro, quero que você entenda que o que se lê no capítulo 19 de Apocalipse, principalmente a partir do versículo 11 até versículo 21 e segue no capítulo 20, está em ordem cronológica. Primeiro, acontece aquilo que nós lemos no capítulo 19 de Apocalipse. Depois, acontece o que nós temos no capítulo 20. Ou seja, primeiro vem a parousia, ou a segunda vinda de Cristo. Depois vem a prisão da besta e de seu falso profeta com seu exército. Ou seja, tá bom? Depois disso é que vem a prisão do diabo. Ele será acorrentado, será aprisionado no abismo por 1000 anos. Só depois que o diabo for preso é que é instalado o milênio. É que os santos passarão a reinar com Cristo aqui na Terra por 1000 anos. Ok, queridos? Bom, estas eram as minhas considerações que eu tinha para fazer. E estou lhe mostrando por que eu não sou amilenista. Estou aqui lhe provando à luz da Bíblia Sagrada, que o capítulo 20 do Apocalipse ele precisa ser interpretado na sua maior parte, vamos dizer 90%, de forma literal e futurista. É duas coisas. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, deve ser interpretado 90% da sua narrativa é literal e está no futuro. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.